Opa, beleza pessoal? Bom, mais uma vez aí, quase 1 hora da madrugada, chegando em casa. Como eu já falei nos outros vídeos, eu tenho duas parcerias aí, que eu sempre estou enviando meus peixes excedentes. Quando não consigo bater rolo com os peixes, ou mesmo doar, aí eu passo para esses dois amigos aí, que eles conhecem muita gente aí e tem para quem passar os peixes. Bom, mas desta vez eu não fui levar peixe, desta vez eu fui levar recurso de criação para um desses meus amigos, que ele está precisando. Aí, mais uma vez aí, concluído com sucesso aí a entrega, e sempre aí disposto a ajudar os amigos aí. Bom, como de costume, eu vou falar um pouquinho da minha história aí dentro do aquarismo, dentro desse hobby. No último vídeo aí eu falei exatamente no final dos anos 80, exatamente no final de 1989, quando eu conheci os peixes vivíparos, os poecilídeos, e a partir dali eu entrei na escola do aquarismo. Já passei pela fase de conhecer o hobby. Bom, no último vídeo eu finalizei quando eu estava na feira, numa feira de sábado, feira livre que tinha todo sábado lá na Vila Matilde. Era no bairro da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Eu sempre ia com a minha avó nessa feira para ajudar ela. E nessa mesma época me despertou bastante interesse numa barraquinha de peixe que tinha nessa feira. Eu não sei se a feira ainda existe hoje em dia, já faz muito tempo já. Creio que deva existir ainda, mas enfim. Aí, quando eu vi aquela fêmea, aquele peixinho, junto com um monte de miniatura dele no fundo do saquinho, como eu falei no outro vídeo, se não me falha a memória, era mais de 50 alevinos que tinha, mas creio que a fêmea deve ter postado mais de 150 alevinos. Que a maioria foi comido dentro do saquinho, né? Bom, eu fiquei admirado e abismado com aquilo que eu estava vendo. E como eu falei no outro vídeo, o dono da barraca, se eu não me falha a memória, se chamava Sr. Cláudio. Aí ele me explicou, assim, superficialmente do que se tratava, né? E desde então, daquele momento, eu me apaixonei pelos peixes vivíparos, pelos poecilídeos. Ali eu conheci os poecilídeos. É claro que eu nem fazia ideia do que era poecilídeo, o que era peixe vivíparo. Eu só estava vendo ali naquele momento um peixe que cagava filhote, literalmente. Um peixe que não colocava ovo, não botava ovos, não postava ovos. A partir desse momento eu entrei na escola do aquarismo. Aí eu queria, mas obviamente, eu empolgado, criança de 7 anos, eu queria comprar o peixe, eu ia comprar, mas o dinheiro não era meu. Eu comprava os peixes, mas obviamente com a idade que eu tinha era meu pai, minha mãe ou minha avó, que minha avó materna morava com a gente, né? Quando eu me refiro à minha avó, é a minha afinada avó materna, a dona Lola. Mas enfim, eu queria comprar, só que minha avó não deixou. Ficou falando que eu já tinha muito peixe, os peixes não duravam nada e não ia gastar dinheiro com isso. Eu saí dali extremamente frustrado, logicamente. Fiz birra, tudo mais, mas não adiantou. Coisa de criança, né? Mas o fato é que eu saí dali frustrado. E no fim eu acabei nem pegando. Eu tava em mente pegar algum barbos,
se minha avó deixasse eu comprar. No fim eu não levei nada. A minha avó não ia deixar eu levar de qualquer jeito, né? Mas enfim, eu cheguei em casa, fiquei bravo, tudo. Fiz manhã de criança e tudo mais. Falei que não ia mais ajudar a minha avó na feira, carregar carrinho de feira ou sacola. Eu não ia mais. Aquele negócio, né? Mas enfim. Mas a partir dali acendeu uma chama dentro de mim, que ficaria acesa e ia crescer no decorrer da minha vida, que é a paixão pelos peixes vivíparos. Nessa mesma época eu comecei a despertar interesse em lojas. Eu ia e voltava a pé para a escola. A caminhada da escola, da minha casa para a escola era, olha isso aí, ó. Esse trechinho aqui é a da gangue. Dá um chute no traseiro dele que vai ver só. Então, o percurso de ida e volta da escola eu fazia a pé. Eu fazia sozinho, era cerca de 2 quilômetros da minha casa para a escola. E no caminho tinha uma loja, não exatamente no caminho, eu tinha que desviar um pouco do caminho para conseguir chegar. Olha! Vai! Aí, ó. Ameaçando. Essa cachorrada é fogo. Tem até pouco, só tem 2 hoje. Normalmente é mais de 5. No primeiro vídeo aí que eu fiz, caminhando na estrada de noite aí, tava a gangue inteira. Mas enfim, voltar a pegar o fio da meada. Então, aí, se eu desviasse um pouquinho o caminho, tinha uma loja de peixe, uma loja nova na época. Loja de bairro, né? Mas uma loja nova no bairro na época. E ficava exatamente na rua Joaquim Marra, próximo do viaduto Dona Matilde. Mas enfim, eu comecei a desviar meu caminho para poder dar uma passadinha na loja para ir ficar namorando os peixes nos aquários para venda. Eu comecei a criar essa rotina. Até que certo dia, uma ressalva, eu não sei porquê, mas poecilídeos nunca me despertaram interesse assim. No decorrer dos 2 primeiros anos, a fase de conhecimento aí, de conhecer o hobby, eu nunca despertei um interesse assim nos poecilídeos, porque eu não tenho na minha lembrança de poecilídeos me chamando a atenção. Eu não tenho nenhuma lembrança marcante sobre poecilídeos nesses 2 primeiros anos aí de hobby. Eu só comecei a despertar interesse quando eu vi essa fêmea de espadinha, que eu não sabia que era espadinha na época, no saquinho pendurado em exposição na feira, cheio de filhotinho dentro. Mas enfim, aí no decorrer, depois de um tempo, eu frequentando essa loja, normalmente eu ia na volta da escola, passava nessa loja pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, no mínimo. A média de 2 vezes por semana, eu passava nessa loja, na volta da escola. Até que chegou um certo dia, eu vi uns peixinhos bem interessantes, que me chamou muita atenção. Que na etiqueta do nome do peixe, no aquário de mostruário, estava como Lebiste Fantasia. É uma variante comercial essa daí, que hoje em dia nem se encontra mais em loja. É um peixe todo misturado, mas é um peixe bem bonito, o que seria o Gup Fantasia, né?
Mas na época que eu lembro, na loja na etiqueta tava como lebiste fantasia. E aquelas cores metalizadas, aquelas cores metálicas, misturadas assim no corpo do peixe, até na nadadeira caudal, eu acabei apelidando eles de douradinho. Eu não sabia o que era lebiste, não fazia ideia. Veio na minha cabeça de criança de apelidar de douradinho. Aí eu falei pra mim mesmo, na época, eu vou comprar, era de vendia de casal, eu vou comprar um casal, assim que meu pai me der dinheiro. Dinheiro assim livre, né? Que meu pai me dava de vez em quando eu não tinha mesada, não sou dessas crianças que foi criada com mesada. Meu pai me dava dinheiro assim aleatoriamente, um trocado ou outro. Aí quando eu pegasse um desses trocados, eu ia correndo na loja comprar um casal daqueles douradinhos. Beleza, o tempo passou, continuei frequentando a barraquinha de peixe na feira. Ainda assim, eu nunca cheguei a comprar, nem passou vários meses, entrou 1990, ano de 1990, meados de 1990, ironicamente eu não cheguei a comprar nenhum poecilídeo, nem os douradinhos da loja e nenhum poecilídeo na barraca de feira lá da Vila Matilde, do senhor Cláudio. E nem no aquário de Itaquera, quando meu pai levava a gente pra lá no final de semana. Sempre chegava na hora H, eu pegava ou caracídeo ou ciprinídeo. E começou a fase também de eu começar a pegar catfish. Comecei a comprar colidoras, mas não entrava poecilídeo. Eu não chegava na H, não comprava poecilídeo, por incrível que pareça. E é isso. Aí, até que chegou um determinado momento que eu desisti de comprar os douradinhos. E qualquer outro poecilídeo, até então só conhecia o espadinha, eu nem sabia que chamava espadinha. Só o douradinho que eu sabia que chamava lebiste, mas eu não fazia ideia do que era lebiste. Eu chamava de douradinho. Acabei não comprando, passou mesmo, não comprei. Ironicamente, apesar de ter conhecido os poecilídeos e tudo mais, não ter colocado nenhum no aquário nesse meio tempo, nesses meses decorrentes, o primeiro poecilídeo que veio parar nas minhas mãos foi um poecilídeo selvagem. Aí entra a nova parte da história. Como eu falei no outro vídeo, meu pai tinha o costume de levar a família para passear todo final de semana. E cada final de semana em algum lugar. E um dos tipos de lugares era parques. Parque do Ibirapuera, por exemplo. Foi lá que eu conheci os poecilídeos selvagens. E finalmente eu consegui ter o meu primeiro poecilídeo. Mas enfim, a parte escura da estrada está chegando na chácara. Eu continuo a parte da história na próxima entrega de peixe aí, na próxima viagem. É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo aí.